Bom dia! Hoje o programa, olha, está ótimo, supimpa mesmo. Nós vamos tratar de assuntos que mexem com todo mundo. Quem hoje não fica na internet, né? Muito difícil, é raro você achar alguém que não mexe com internet, ou no computador, ou então no seu telefone celular. Você fica zapeando, fica lá, vai para o Facebook, vai para o Twitter, vai para o Instagram e tem os grupos no WhatsApp, você vai conversando e hoje muitas pessoas têm usado esta ferramenta tão importante que nos ajuda a divulgar coisas, a trabalhar, está usando para difamar pessoas e a justiça está muito rígida quanto a isso. Nós vamos falar tudo isso aqui no programa com o Dr. João Paulo Lacerda, advogado, e que está aí antenado também junto com a justiça em relação a esses crimes. Então ele vai falar como você pode identificar se é crime, como você pode fazer para juntar provas de que foi caluniado, difamado, como você pode fazer para buscar os seus direitos também e o que é crime e o que não é. Então tudo isso nós vamos tratar aqui, né? O programa Tirando Dúvidas já está no ar. Estamos já aqui com o Dr. João Paulo Lacerda, nosso parceiro aqui no programa, né? Já é nosso parceiro, né? Ele tem vindo, quando precisa tirar dúvidas no programa, a gente chama o Dr. João Paulo, está sempre disponível, pesquisa, estuda, né? Para trazer o assunto e a pauta que nós temos hoje, como eu disse aqui no início do programa, na abertura, que a justiça está mais rígida, então já existem leis, né, sendo cumpridas, e foi por isso que nós trouxemos essa pauta. Nós temos aí jurisprudência, pessoas que já tiveram que pagar multa, pagar por danos morais por compartilhar uma notícia, né? Então a pessoa curte e depois recebe a notificação, não sabe nem por quê, porque curtiu uma notícia falsa. E o Dr. João Paulo Lacerda vai nos dar toda a orientação, citando artigos, citando tudo para mostrar e para você ficar mais atento àquilo que você compartilha e àquilo que você curte, né? Bom dia, Dr. João Paulo. Bom dia. Muito obrigada, né? Tá sempre aqui com a gente, sempre conosco para tirar as dúvidas. Hoje o tema ele é bem interessante, não é? Sobre crimes na internet, e também vamos falar de hackers depois, lá no fim, mas vamos primeiro falar sobre coisas que teve notícia mais próximas, né? Que foi uma pessoa teve que pagar uma multa, né? Uma jurisprudência. Mas o que tem acontecido? Como está a justiça em relação a essas redes sociais? Recentemente, nós temos aí duas situações que ocorreram. A primeira é de uma pessoa, de uma senhora, que foi condenada a pagar a título de danos morais o valor de R$10.000, porque compartilhou no Facebook uma notícia falsa. O que aconteceu na espécie? Alguém lançou no Facebook uma notícia falsa a respeito de um profissional, que determinado profissional teria cometido erros. No caso, era um médico veterinário. E a pessoa, sem se atentar se aquela notícia era verdadeira ou não, compartilhou. O que fez o profissional? O que fez a pessoa que se sentiu ofendida? Contratou um advogado. Printou tudo, contratou um advogado, ingressou com uma ação de indenização por danos morais, e aquela pessoa, pelo fato de ter compartilhado aquela falsa notícia, acabou sendo condenada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$10.000. Aí a pessoa diz: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, não tem nada a ver com isso, mas compartilhou, ajudou a notícia a divulgar uma notícia falsa. Que estava denegrindo aquele profissional. Então, e outra situação é aquela em que um empregado foi demitido por justa causa de uma empresa porque em um grupo de WhatsApp ela acabou falando mal do uniforme
da empresa em que ela trabalhava. Então, quer dizer, tinha um grupo formado por empregados da empresa e aquela pessoa ficou criticando, denegrindo a imagem da empresa no grupo WhatsApp. Quer dizer, alguém foi lá, passou isso para o superior, essa pessoa acabou sendo demitida por justa causa, por causa do comentário. Por causa do comentário, porque acabou denegrindo a imagem da empresa através do WhatsApp. Então, estou citando esses dois exemplos, um do Facebook e outro do WhatsApp, para exemplificar de quanto é necessário ter cuidado em relação a curtir, compartilhar, no caso do Facebook, postar, e no caso do WhatsApp, em relação às mensagens, né? Ter muito cuidado em relação ao que está escrevendo, ter muito cuidado em relação ao que está compartilhando. Então, nós temos aqui uma pergunta, uma pessoa é denunciada, ela sofre uma denúncia. Denúncia é denúncia, eu posso chegar e ir lá no Ministério Público e te denunciar. Aí a pessoa começa a publicar e já julgar, já julga, já faz tudo, já dá até sentença às vezes, né? E muitos vão no vai da valsa, curte, compartilha e vai levando isso para frente. E isso, existe agora uma lei para julgar estas pessoas. É necessário ter muito cuidado em relação a isso. As notícias são lançadas no Facebook e aquele que vê tem que ter muita cautela. Não ir logo curtindo, compartilhando. Que acha bonito, tá denunciando. Hoje, na onda de denuncismo que nós vivemos no Brasil, as pessoas gostam muito de compartilhar, de curtir, sem saber se a notícia sequer é verdadeira. Às vezes a pessoa, como você diz, apenas foi denunciada, ou até vezes falsamente denunciada, e as pessoas já querem julgá-la. E os crimes podem ser calúnia, difamação e injúria. Esses crimes estão lá previstos no Código Penal brasileiro. Então, as redes sociais, como eu já disse, não são uma terra sem lei. É necessário ter muito cuidado com o que é curtido, com o que é compartilhado e com o que é postado. Como você disse, não é o simples fato da pessoa ter sido denunciada ou até mesmo não denunciada que as pessoas já querem condená-la na rede social. Então é necessário ter Porque hoje muita gente usa isso, né? Usa Facebook, usa Twitter para isso, para condenar as pessoas já, né? Viu uma denúncia, já condena ali, já publica, já denigra a imagem da pessoa, já faz. A gente vê isso em todos os segmentos, viu? Com pessoas de todos os segmentos a gente vê isso acontecer. Tem pessoas muito irresponsáveis. Tudo isso pode ser printado e usado numa ação. Né? Se você... Uma ação de danos morais. Eu falo da questão de ter cuidado e é necessário ter cuidado mesmo. Cuidado mesmo. Porque não, às vezes você vai acessando as redes sociais e você vê muitas coisas que não tem nada a ver. As pessoas vão pegando notícias falsas, até notícias falsas, e lançando ali. E as pessoas, antes mesmo de verificar se aquela notícia é verdadeira ou não, qual que é a procedência daquela notícia, acabam curtindo, acabam compartilhando. Então é necessário ter essa cautela para evitar que se cometa crime. Abre inquérito e tudo. Né? Exatamente. Eu acho que a criticidade está intrínseca nas pessoas hoje. Nossa, como as pessoas estão críticas demais da conta, né? Aí a pessoa não é uma notícia, mas é uma crítica, só que é uma crítica danosa. Existe também a mesma situação? Tanto a Constituição Federal como a lei, o Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014 que trata disso, ela diz da liberdade de expressão. Né? As pessoas, tanto na vida privada como na internet em si, ela tem a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, ela possui limites. Você não tem liberdade... Tem medidas, né? Tem medidas. Não tem liberdade de expressão de sair falando aí mal das pessoas, caluniando, né? difamando e injuriando. Então, quer dizer, é necessário ter um cuidado em relação a isso. Eu tenho liberdade de expressão, mas eu tenho que ver que as outras pessoas, a intimidade das pessoas, a privacidade das pessoas tem que ser preservada. Então não é porque eu tenho liberdade de expressão, vou sair por aí escrevendo e falando e criticando o que quer. A internet, as redes sociais, que é uma coisa tão boa, eu falo que, olha, o WhatsApp, eu trabalho com o WhatsApp, eu resolvo tanta coisa ali no WhatsApp, são coisas boas, são coisas positivas.
mas tem que saber usar, né? E a gente fala muito de Facebook, você lembrou bem a questão do WhatsApp. O WhatsApp, você vê notícias aí toda hora, né? Até notícia de alguém morreu, daqui a pouco já é mentira, não morreu. Então, quer dizer, são notícias falsas que vão sendo, e é um cuidado. Olha só, eu falo da palavra cuidado, e sou repetitivo em relação a isso, mas é necessário mesmo. Por quê? Às vezes você recebe uma notícia, você recebe alguma coisa, e você nem vai certificar de que aquilo é verdadeiro ou não, e você já passa para outros grupos, né? Você já compartilha com outros grupos, você já compartilha com outras pessoas, sem mesmo certificar se aquela notícia é verdadeira ou não. Então, quer dizer, você está correndo risco, né? Vai encaminhando e vai pondo para todo mundo. Eu acho que isso que as pessoas têm que verificar. Olha, vamos verificar se essa notícia é verdadeira ou não, antes da gente compartilhar. Isso. Nós vamos continuar com esse assunto, é muito interessante, vamos falar ainda mais. E mostrando também, ele trouxe aqui, vai mostrar alguns artigos que depois será colocado aí no rodapé da sua TV. Daqui a pouquinho, nós vamos para os nossos comerciais, mas olha, só um minutinho, não sai daí não. Aqui de volta, olha, o assunto é muito interessante, hein? Quando fala as pessoas falam muito de justiça, né? Justiça social, justiça moral, justiça. Dr. João Paulo Lacerda, advogado, criminalista, ele sabe, ele tem falado aqui muito a palavra cuidado, porque realmente precisa cuidado. Às vezes nós podemos até curtir sem perceber o que estamos curtindo. Você lê só o caput, né? Só lê o comecinho e você, da matéria, você não clica no link, não vê a matéria, mas você vai curtindo, para ver que às vezes é uma denúncia, não vou curtir não, porque eu não sei se é verdade, né? Não sei se tem provas, se não tem provas, né? Então tudo isso nós temos que prestar muita atenção. E é isso que ele está chamando a atenção aqui toda hora, né? Cuidado, não é, doutor João Paulo? Isso mesmo. Quando a liberdade de expressão na internet vira crime? Quando? Nós falamos aqui, mas vamos relembrar. A lei que trata sobre o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, ela diz no seu artigo 3º que é garantida a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Mas ela também deixa claro que é necessário a proteção à privacidade e a proteção aos dados pessoais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a liberdade de expressão, ela possui limites. Não é porque eu digo, mas na Constituição Federal diz que nós temos liberdade de expressão, nós temos a liberdade de dizer o que nós queremos. Não é bem assim, né? Nós temos que ver que há limites da privacidade alheia, há limites da lei. Então, às vezes eu quero escrever alguma coisa, eu estou aborrecido com a política brasileira, eu estou aborrecido, estou revoltado, e eu quero escrever, expor a minha opinião. Ao utilizar a ferramenta Facebook, Twitter, WhatsApp, tenho que saber que possui limites. A liberdade de expressão possui limites. O que é o limite? A honra, a privacidade alheia. Moral das pessoas, né? Muitas vezes são atingidas por uma palavra, né? Mas nós temos uma matéria, é o programa interagindo com as pessoas, né? Vamos ver. Cláudia teve sua privacidade invadida na internet. Suas redes sociais foram hackeadas e agora ela vive uma luta em preservar sua vida pessoal, pois está constantemente tendo que mudar as suas senhas. Eu tive uma desavença ano passado, né, com uma pessoa, uma amiga minha, né, e eu acho que ela não tinha meios de se vingar assim de outra forma. Ela conseguiu, né, apoio de outra pessoa para poder hackear meu Face, mandou mensagem para irmão meu que mora nos Estados Unidos, entendeu?
Então, assim, eu sofri grande constrangimento com amigos, né, que eu enviava mensagens que eu nem sabia que eu tinha mandado. E não foi só o Face, não, foi o celular também que mandava mensagem para amigos, um irmão, outro meu, que brigou comigo por causa disso também, das mensagens que eu estava enviando. Eu disse, mas eu não enviei mensagem, sabe? Então, é assim, eu procuro, hoje em dia, só postar assim, boa tarde, boa noite, sabe? Nem mexer muito, porque eu tenho muito medo. E todo mês eu troco a senha do meu Face, todo mês. Eu acho que ninguém quer passar por isso, sabe? Minha mãe mesmo, o ano passado, né, usaram o cartão, não sei como, porque minha mãe quase não usa o cartão dela, né? Então, fizeram compras em São Paulo, né? Então, eu tenho muito essa preocupação. Toda semana eu tiro extrato, eu olho no meu cartão de crédito, a fatura, tudo, porque você está sujeito a isso, de todas as formas, ainda mais agora que o mundo virtual é grande, né? Quase todos têm acesso hoje em dia, né, ao mundo virtual. Tem um exemplo, eu lembro, é uma notícia passada, né, já tem um tempinho, que foi do Manteiga, né? Você lembra? A imprensa condenou o ex-ministro Manteiga, inclusive ele foi objeto de um pedido de prisão. A imprensa condenou, olha só. A imprensa condenou antecipadamente, né? Não foi a justiça, foi a imprensa. Então, o que aconteceu? A mulher dele estava internada em um hospital de São Paulo. Tratando câncer, fazendo um tratamento de câncer. E houve a operação e tudo mais. E a imprensa já jogou que o Manteiga teria cometido diversos crimes e tudo mais. E passado algum tempo, verificou-se que o inquérito foi arquivado em relação ao Guido Manteiga, justamente por falta de provas. Porque teve a denúncia. Denúncia é denúncia, isso que eu falo. Né? E nesse caso nem chegou a denunciar, dentro do inquérito mesmo, verificou que ele não tinha cometido nenhum crime. Mas aí a notícia foi lançada nas redes sociais, na própria imprensa, com uma velocidade enorme. Aí, no momento em que o inquérito em relação a ele foi arquivado, essa notícia, ela sequer saiu nos grandes jornais. Né? Aí não fala, ela né? Foi arquivado, somente... falta de provas, tá? Aí ninguém dá a notícia. Eu estou dizendo isso para exemplificar que nós devemos ter a cautela necessária quando a gente vê uma notícia dessa e evitar compartilhar, evitar curtir, evitar enviar para o outro colega. Por quê? Porque isso lá na frente a pessoa é declarada inocente e aí como é que fica? Essas pessoas que falaram, né? Isso, então... Passam a ser criminosas. Passam a ser criminosas. Então, quando você vê uma notícia dessa, tem que ter muita cautela, não curtir, não compartilhar e não escrever, fazer comentários que possa depois, lá na frente, te comprometer. Então tem que usar com cuidado, com prudência. Isso aí é para nos ajudar a comunicar com as pessoas. Outro dia teve uma notícia de que Campo Grande ficou algumas horas sem internet. E aí foi um grande problema, né? Por quê? Então as pessoas também usam as ferramentas da internet para trabalho. Para trabalho. Tem que usar com responsabilidade, né? Nós vemos aí, teve um assunto que virou até lei, né? De uma artista que foi a... Carolina Dickmann virou lei, né? Virou lei. Que lei que é essa? Virou lei. Nós estamos a falar da lei 12.737. É a chamada lei Carolina Dickmann. Ela teve fotos expostas, né? Ela teve dispositivos, não me recordo se foi o celular ou se foi um computador violado e tiraram fotos e acabaram chantageando ela em relação a isso. E daí veio a lei denominada Lei Carolina Dickmann. Isso, que é mais uma lei em favor das pessoas que sofrem com essas invasões e, né, que a internet aí faz o favor de divulgar, escandalizar as pessoas, desqualificar, né, moralmente. Mas é isso, nós vamos continuar, nós vamos falar, sabe o que, já? Vamos falar sobre hackers que invadem uma conta de banco e tiram seu dinheiro, né? Você de repente fala, sumiu tanto aqui da minha conta e você nem sabe como foi. Nós vamos falar sobre isso
Um técnico falou conosco também, deu uma matéria, mas já. Fica aí que o assunto é muito interessante e do seu interesse, tá bom? Já, um minutinho só. É isso, né? Nós estamos aqui falando sobre internet, né? Sobre redes sociais e sobre crimes na rede social, que hoje, graças a Deus, virou crime, porque senão as pessoas, estavam de um jeito que você não pode mais, você tem que ser anônima, oculta. E começamos a falar da Carolina Dickman. Eu queria que você colocasse mais um pouquinho para mostrar que virou lei. Ela foi vítima, eu acho que ela deixou um telefone celular em um técnico para fazer a manutenção, e esses técnicos acabaram invadindo o telefone dela, pegando fotos e acabaram fazendo chantagem. Deu uma repercussão grande pelo Brasil inteiro e acabou-se criando a lei denominada Carolina Dickman. O que trata essa lei? É uma lei curta, mas ela fala justamente de 3 pontos. Ela fala da invasão de dispositivo informático. O que se tornou crime? Não havia ainda nenhum tipo legal tratando sobre a invasão. Por exemplo, se alguém invade o meu computador, se alguém invade a minha memória, então qual era o crime? Agora nós estamos falando de crime em que há uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, se você levou o seu celular para assistência técnica e alguém foi lá e invadiu as suas fotografias, invadiu os seus dados, a pessoa está cometendo crime. Também a lei trata da questão de interrupção ou perturbação do serviço telefônico ou informático. O que é isso? A pessoa vai lá, dá um jeito do vizinho não ter internet, de interromper a internet do vizinho. Um exemplo. Boicotar a internet do vizinho. Essa pessoa também comete crime. E também a questão da falsificação de cartão. Porque antes não tinha uma lei tratando especificamente sobre a questão da falsificação do cartão de crédito ou de débito. Então a lei Carolina Dickman, ela trouxe dispositivos tratando disso. É isso, eu quero chamar a matéria que vai mostrar um técnico em informática falando sobre como evitar algumas coisas, né? Isso é importante também, vamos ver. O ambiente virtual oferece um mar de finalidades tanto positivas quanto negativas, como no caso dos hackers poderem invadir suas redes sociais. O WhatsApp também é um grande meio que eles estão utilizando ultimamente. E nós viemos aqui conversar com Enio. Ele é gerente de TI e vai falar um pouco pra gente quais os meios mais utilizados. E ele vai dar umas dicas pra gente falar um pouco sobre isso. Enio, quais são as práticas mais comuns deles? Olá, tudo bem? As práticas mais comuns hoje é envio de e-mails falsos para o usuário, né? Ele envia e-mail se passando por uma instituição qualquer, onde ele te pede informações. O mais comum que nós temos hoje é bancos, né? E eles te enviam um e-mail dizendo que é de um banco X e pede para você se recadastrar nesse banco, onde ele te pede usuário e senha da sua conta, né? O número da conta, agência, aí você, sem perceber, entrega esses dados para essa pessoa que está querendo ter posse, e a partir desses dados ele consegue fazer transferências bancárias, agendamento de boletos bancários e até mesmo fazer cartões de créditos, né, clonados para poder fazer compra pela internet. Hoje a rede social mais utilizada para enganar o usuário é o Facebook, onde eles conseguem clonar a conta do usuário, fazendo-se passar por ele e ter informações privilegiadas deste usuário. Ali está a sua vida toda, né? Você está dizendo o que está fazendo, aonde está. O que acontece? Tem quadrilhas especializadas em roubos domésticos de casas que eles ficam vasculhando o Facebook. Aí a pessoa viaja, ela posta, estou viajando, estou em tal lugar, volto tal dia, e começa a postar as fotos da viagem. Aí aquela quadrilha vê que não tem ninguém em casa, começa a rondar
a residência da pessoa e realmente constata que não tem ninguém em casa, eles sabem que só vai voltar daqui uma semana ou 10 dias e fazem o roubo da residência. Isso já tem acontecido também, utilizando as informações de mídias sociais. E o WhatsApp, ele é um dos meios perigosos também? O WhatsApp é uma ferramenta muito boa de ser utilizada, desde que saiba utilizar. O grande problema do WhatsApp é que você começa a compartilhar mensagens e ali fica todo o seu histórico de conversa. Ali você pode, às vezes, troca informações privilegiadas e esquece de apagar. Aí, se o seu celular é perdido ou roubado, aí quem encontra ou quem roubou esse celular tem todas as suas informações que você compartilhou com seus grupos. Uma dica muito importante é cuidado ao acessar o banco, agências bancárias no seu computador. Primeiramente, tem que certificar que esse computador realmente está seguro. Está com algum antivírus instalado, que não seja um computador público, que todo mundo tem acesso. Por exemplo, Lan House. Nem pensar em acessar banco em Lan House ou qualquer tipo de informação, qualquer tipo de serviço particular seu que tem que pôr usuário e senha. Então, o básico para você saber se um banco ele está te fornecendo um ambiente seguro ou não. Primeira coisa é o protocolo HTTPS. Verificar se tem esse protocolo. Esse protocolo ele fornece uma certa segurança de criptografia, né? Como eu identifico isso? Através dessas HTTPS no começo do endereço, tá? Também eu posso clicar em cima do certificado que ele me diz que está seguro e ver se realmente ele me fornece essas seguranças. Então eu tenho aqui do Banco do Brasil, por exemplo, ele está dizendo que a conexão é segura, ele está me mostrando aqui a entidade Banco do Brasil, certinho de onde que é esse certificado. Então eu posso confiar nesse site. Um exemplo de um protocolo, de um acesso não seguro, rapidinho aqui um exemplo básico. Aqui, ó, tem o protocolo HTTPS, porém ele não está seguro, porque esse certificado não é reconhecido. Então vamos tomar muito cuidado, porque às vezes eu tenho HTTPS aqui na frente, porém o navegador ainda diz que está em risco. Eu não aconselho acessar nenhum site, colocar informações privilegiadas num site que esteja em alerta o protocolo HTTPS. E mandar um e-mail, não sei de quem é, não clico, não abro. Cuidado com a curiosidade, né? A curiosidade atrapalha muito. E mesmo sendo de quem você conhece, tenha cautela em certos links, né? Em acessar, porque às vezes minha máquina está infectada com um vírus, e esse vírus ele explora minha lista de contatos de e-mail e ele se replica via e-mail, ele manda cópia dele mesmo para outros computadores para poder atingir o maior número de pessoas possíveis. Eu vendo aquele link e sabendo que é de um contato meu, eu vou clicar. E aí, sem perceber, eu estou me contaminando com aquele vírus. Então, às vezes, mesmo de um contato conhecido, tem que tomar um certo cuidado. Interessante, né? A gente tem aí alguns toques, né? Algumas dicas de como evitar. Isso. Mas eu sempre digo que nós temos que ter o cuidado necessário. Eu estou repetindo, mas é isso mesmo. A gente recebe diariamente, seja via WhatsApp, seja através de e-mails, algumas questões falsas, né? Por e-mail, você foi notificado, você está sendo notificado. Da Justiça, Polícia Federal, vê um monte de coisa, né? De você está sendo notificado a comparecer à Receita Federal. Você está notificado a comparecer à Justiça Federal. E alguns e-mails vêm com um timbre. Timbre falso. Timbre é fácil, né, de conseguir. Timbre, vai lá na internet, pega o timbre e coloca lá. Então, quer dizer, clique aqui para você ter mais informações. Aí a pessoa desavisada vai lá e clica. A partir do momento que você faz isso, o que acontece? O hacker, a pessoa que está cometendo esse crime, ele pode ir lá, extrair a sua senha, vamos supor que você utiliza aquele computador para fazer transações bancárias. Hoje em dia as pessoas não usam mais, não usam muito, né? A questão de ir ao banco e vai lá, faz a transação bancária pelo computador e pelo próprio celular. Pelo telefone, isso pelo mesmo. próprio telefone. E aí, nós vemos aí todos os dias
pessoas indo lá no banco, chegando lá, quer dizer, o hacker foi lá e fez a festa, né? Pagou contas com a sua senha, você vai lá, tinha uma grana, daqui a pouco não tem mais. Quer dizer, então, nessa situação, o que a pessoa tem que fazer? Primeiro, ter o cuidado de não clicar e não... e-mails estranhos. Isso, cuidar. Qualquer essas notificações. E até no né? WhatsApp, né? Porque hoje vem do banco, às vezes vem do banco, né? Isso. Vem do banco falando que você está em débito, que você está em atraso, aí você, né? Isso, e às vezes você também hoje você utiliza muito os telefones celular, né, para fazer transações bancárias, e ali também está a sua senha. Então, quer dizer, às vezes você recebe alguma notícia no próprio e-mail ou no WhatsApp, você vai lá, clica, o hacker levou sua senha embora. Então, o que tem que fazer numa situação dessa? Primeiro, tomar muito cuidado e não abrir. Segundo, se você abriu e você foi vítima, o que você tem que fazer? Primeiro, comunique imediatamente ao banco. E segundo, procure uma delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência acerca disso. Então, esses são os cuidados que tem que ter. Quando a pessoa, nós já passamos aí esses assuntos, mas quando a pessoa faz um Facebook fake, também não pode, né? Também não pode. Usa fake para falar o que bem entende, fala, não sou eu que estou falando, a pessoa não sabe. Mas esse fake, ele é descoberto e sabe até de onde veio, né? Existe um número, existe um registro. A lei que tratou sobre o Marco Civil da Internet, ela trata especificamente disso, né? Ela tem algumas definições. É o ID, né? Isso, e o IP do computador. Então, quer dizer, às vezes o cara está lá no interior ou está em outro estado, está dizendo o seguinte: eu nunca vou ser descoberto porque eu vou passar a criticar o fulano, vou passar a criticar o Beltrano, usa um fake, vou passar a lançar notícias falsas, mas utilizando esse fake, mas ele pode ser descoberto. Por quê? Porque ele está fazendo ali de um computador. Ele está fazendo aquilo lá de um celular. E esses dispositivos, eles possuem um número de identificação que é o IP. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar, Magali, em relação a isso, por exemplo, no caso de senha de bancos, né? Hoje, os tribunais têm entendido que, nesse caso, em que a senha foi roubada, né? E a pessoa acabou tendo um prejuízo, o banco ele tem que ressarcir. Mas os bancos, eles têm vindo aí com a ideia de que, olha, a pessoa também tem que ter cuidado, tem que ter cautela e não ficar abrindo qualquer e-mail aí e clicando em qualquer... tem que ser prudente, né? Tem que ser prudente. Olha, a internet é muito bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente erra sem querer, né? Mas tem que ter cuidado. Eu recebo muito e-mail, muita notificação no SMS, muita. Mas eu não abro. Eu não abro porque recebi de banco já várias vezes. Eu entro em contato com a minha gerente, converso, falo, escuta, eu recebi assim. Não é. Não é. Eles não vão mandar. O máximo que o banco manda é o uso do cartão. Se usou o cartão, eles mandam a notificação. Não todos os bancos, mas mandam a notificação no SMS na hora. Você usou, gastou, tá? Se não é seu, entre em contato. Né? Isso é bom. Né? E isso é ótimo, porque às vezes se o seu cartão tiver sido roubado, né? Ou... Isso. Né? E clonado. Qual que é? Esse é o novo método, né? Porque o bandido agora, ele não está mais, esse tipo de crime, não está mais usando a arma, né? A arma que ele está utilizando é fazendo do computador dele uma arma para enviar esse tipo de e-mail para as pessoas. Para conseguir a senha, para fazer também, para fazer transação também pelo para fazer essas transações. É uma coisa terrível, né? Como a mente do homem é, né? Criminosa mesmo, né? Isso, e em tempo de dispositivos, assim, seja no... outro dia eu estava lendo uma reportagem que tratava justamente disso. Em tempo de Uber, em tempo de táxi que utilizam aí dispositivos, quer dizer, alguns taxistas aí, maliciosos e criminosos, né, utilizavam
de um dispositivo que registrava uma corrida, quer dizer, para o patrão dele a corrida tinha sido feita e tudo mais. Quer dizer, a pessoa utiliza dos dispositivos que estão aí disponíveis para cometer crimes. Então, quer dizer, o que é isso? É ter a cautela necessária. É isso aí, olha quanta coisa, né? Quanta coisa a gente falou e ainda ficou assunto, hein, doutor? Ficou assunto para falar, porque é um assunto extenso mesmo e nós temos que tirar dúvidas, temos que orientar, porque nós somos vítimas, né? Eu posso ser, ele, você. Então nós temos que tomar o quê? Cuidado. Essa é a palavra de ordem, né? Cuidado com a sua internet, cuidado com o Facebook, o WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter e tudo, né? E também os aplicativos hoje de banco, né? Que estão nos celulares, a pessoa faz aí, pega um e-mail aí, abre uma notificação que não é para abrir, a pessoa entra direto no seu aplicativo e faz a operação, você não está nem sabendo. Muito cuidado, né? Muito obrigada, viu, mais uma vez, tá? De estar aqui conosco, falando e trazendo aqui, olha, ele traz tudo aqui, ele acha as leis, já traz tudo anotado, né, para mostrar como que é a lei, tudo para a gente ficar bem esperto, bem sabidinho, né, bem orientado nesse sentido, para não sofrer os danos das redes sociais e da internet, né, danos virtuais. Espero que tenha sido bom o programa, que tenha sido bem esclarecedor, para mim foi, achei que foi bem, né, falou muito bem, e que tenha sido para você também esclarecedor. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, nós vamos aqui na oportunidade tirando suas dúvidas, tá bom? É isso mesmo, aqui no programa Tirando Dúvidas. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada pela sua audiência e que você tenha aí um final de semana maravilhoso com a tua família, que você tenha aí a paz necessária que você precisa e eu preciso, todos nós precisamos. Um beijo, até sábado que vem, se Deus quiser.